Grande nação no Bichac, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre conteúdo aqui, um conteúdo hoje muito especial. Já fazia tempo que eu não fazia vídeo como esse, que é basicamente desmascarando lindamente um indicador aí que eu tenho visto ele desde o meio do ano passado, sendo vendido aí entre R$100 até R$3.500 esse indicador. E ele vem sendo divulgado aí com alguns nomes que lembram aí uma forte chuva com muito relâmpago, tá? Já vi ele aparecer com o nome de tempestade, já vi ele aparecer com o nome de Tormenta, já vi ele aparecer com o nome de Storm, não tem nada a ver com o trader com um nome parecido, tá? Mas Storm vindo de tempestade, e também com alguns sufixos ou prefixos, né? Como tempestade do lucro, ou lucro que vem da tempestade, coisas desse tipo. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês, gente. Eu fiquei muito curioso, porque toda vez que eu vejo um negócio que promete alguma coisa, o primeiro passo que eu dou é estudar esse treco, para ver se realmente é algo inovador. E eu vou falar uma coisa, eu não sou contra, de repente, a você vender alguma coisa que é extremamente inovador. Eu já faço de antemão, se um dia eu fizer um indicador mágico, assim, que acerta 95, 98, 99, 100% que seja, eu nunca vou vender ele. E, gente, coloca isso na cabeça, tá? Se algum dia você desenvolver uma técnica onde você tem lá, a cada 100 acertos, você acerta 99 e 1 você erra, eu vou te fazer uma pergunta, você teria coragem de vender esse indicador? Ou você faria o seguinte, você acordaria todo dia de manhã e faria apenas um trade com esse indicador, usando metade da sua banca, ou quem sabe até um pouco mais do que isso, né? Por que você venderia algo que é extremamente, extremamente lucrativo ao ponto de deixar você milionário sem precisar trazer aí gente atrasando mensalidade, perguntando, tirando dúvida? Eu operaria todo dia com esse indicador aí, não contaria para ninguém, o pessoal não ia saber de nada. E se isso acontecer, gente, você não vai saber, tá? Quem vende indicador milagroso, quem diz que tem 90, 95, que o negócio é muito bom, que é muito top, que não tem variação, que nada, desconfie. O cara inventou alguma coisa que visualmente é muito interessante, mas na prática não deu lucro para ele, e ele precisa passar esse negócio para frente aí, para ver se ele toma o seu dinheiro para poder enriquecer, já que a técnica dele não funcionou, tá? Tem que ficar muito esperto com isso aqui. Seguinte, nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo que eu percorri até desvendar esse indicador, vou mostrar para você como montar ele 100%, e o bônus no final do vídeo é como criar um indicador único no TradingView, que você vai replicar exatamente, sem nenhum tipo de variação, o que é esse indicador. Você vai precisar saber um pouquinho de PineScript, mas não vai precisar saber nada aqui, que eu vou te dar o arroz com feijão e você não vai ter dúvida nenhuma, tá ok? Antes da gente começar aqui, vou pedir gentilmente para você assistir o vídeo do contrato, afinal você está consumindo um serviço de informação aqui, importante você saber o contrato que rege esse serviço. Tá aqui o vídeo do contrato, ele tá um pouquinho antigo, tem uma outra situação, mudou de lá para cá, mas a filosofia é a mesma. É importante que você assista para saber de onde eu venho, por que eu faço trade, por que eu faço vídeos como esse, por que eu acabo desmascarando, entregando muito conteúdo de graça, muito conteúdo gratuito aqui. E o mais importante, saber como usar, porque se você não quiser ver o vídeo do contrato, ou então não quiser concordar e mesmo assim mergulhar nesse conteúdo, eu não vou me responsabilizar por um uso incorreto disso aí, tá? Mas se já leu, ó, pega aqui no mouse, pega aqui no meu teclado, senta aqui do meu lado e vamos que vamos. Quando eu olhei esse indicador a primeira vez, ele estava, primeira vez não, umas outras vezes já, ele estava aqui mais ou menos ó, no final da primeira quinzena de novembro. Ó, o cara publicou essa análise aqui, dizendo nosso indicador de tormentas vai dar milhões e milhões de dólares para todo mundo que pagou uma grana para ele, porque olha só o exemplo da Acro aqui, está dizendo para a gente comprar sem parar que a gente vai ficar rico. Né? Imagina quantas pessoas não se motivaram a comprar esse indicador depois desse treco aqui, né? A verdade é que existe um Ichimoku aqui por trás. Esse Ichimoku não faz parte do indicador, ele foi colocado na tela junto com o indicador. Se você não sabe o que é Ichimoku, você morre de curiosidade de aperfeiçoar, de curiosidade ou vontade de aperfeiçoar o teu conhecimento em Ichimoku, saiba que o canal nasceu aqui por conta de Ichimoku. Os vídeos mais antigos, com a pior definição, com o áudio mais ruim, são de Ichimoku e talvez são os melhores vídeos de Ichimoku que você vai encontrar aqui, porque no Brasil, pelo menos, eu não encontrei nada parecido, tá ok? Dá uma fuçada aí no canal, se você não encontrar, comenta aqui que eu mando a playlist pra você. Perdão, porque eu tuço de vez em quando eu não edito vídeo, tá? Eu não edito vídeo, aqui é pau na máquina, tá? Quando eu olhei isso aqui, gente, a primeira coisa que eu observei, assim, sabe, fechando o olho para Ichimoku, você consegue ver claramente que isso aqui são canais, né? E a grande pergunta é, quais canais são esses? Porque a gente tem vários tipos de canais, né? E eu resolvi começar pelo básico. Eu falei, não é possível que o cara pegou o negócio mais simples do mundo para criar isso aqui, mas né, quando a gente ouve barulho de casco, a gente pensa em cavalo, né?
Se a gente vê lá que não é um cavalo, a gente pensa que é uma mula. Se não é uma mula, a gente não vai pensar de bate-pronto que é uma zebra, né? Vai pensar primeiro no que é mais simples. Não, deixa eu começar no que é mais simples. Peguei, primeira coisa, eu vi que o cara estava usando acro, né? No spot da Binance no gráfico diário. Aí eu vim aqui, olha, peguei a acro, tá certo? Aqui no spot da Binance, por quê? O meu objetivo não era operar Binance, não era comprar esse ativo, mas era saber de onde esse treco vinha, tá? E aqui no gráfico diário, quando eu olhei isso aqui, ó, de primeira vez, deixa eu até te mostrar, você vê que o gráfico não tá tão parecido com o gráfico de lá, né? Não tá, ó, essa curva tá mais inclinada, essa curva ela tá diferente. E aí eu falei, porra, não é possível que o cara começou a análise dele usando uma curva regular com um gráfico com essa amplitude, quando o mais inteligente seria você usar um gráfico logarítmico. Você vai ver que os meus gráficos aqui, eles estão sempre em escalas logarítmicas, ó. Aí eu mudei para regular, aí eu consegui observar um pouquinho melhor esse estreitamento aqui e consegui observar um pouquinho melhor esse estreitamento, não com o intuito de operar, mas com o intuito de comparar com isso e chegar na mesma condição, tá? Isso aqui, olha, você pode ver que foi meio que no meio do final da primeira quinzena de novembro, então vou pegar como referência aqui, por exemplo, sei lá, dia 10, 7, 8, 9, 10, vamos fazer uma marcação aqui, ó. Você já está vendo que de alguma forma aí parece que o treco em algum momento deu lucro, tá? Mas não é isso que eu quero avaliar, eu quero achar aqui o fundamento do indicador. E eu comecei pelo basicão, eu vim aqui, bom, primeiro o canal mais básico que existe, né, é a Bollinger Bands. Então eu falei, bom, deixa eu botar Bollinger Bands aqui, né, cadê aqui? Opa, Bollinger com 2 L's, né, meu amigo? Poxa, meu, Bollinger Bands com 2 L's, indicador técnico gratuito, livre aí do TradingView, meti ele na tela, aí ele ficou assim, olha, com uma cara boa. Ele ficou com uma cara boa, porque eu percebi esse chifrinho aqui, percebi essa ondinha e percebi que ele cortava aqui, ó, mais ou menos esse candle na metade. Se você voltar aqui, ó, tem um treco que corta mais ou menos esse candle, né? Tem uma ondinha, tem um biquinho, mas esse biquinho ainda estava meio diferente, mas principalmente esse aqui do centro estava muito diferente, né? Falei, pô, pra onde eu vou agora? Aí eu comecei a fuçar, a primeira coisa que eu quis fazer foi melhorar a estética. Então já que a linha base era amarela, vamos botar a linha base amarela. Já que ela está um pouco mais gordinha, vamos colocar um pouco mais gordinha também. Vamos pintar a parte de cima de vermelho, porque se não me engano está em vermelho. As de cima estão em vermelhos e as de baixo estão em verdes, tá? Aí começou a ficar com uma cara, e aí depois, a primeira coisa que eu fiz, eu não vou replicar aqui, tentei vários períodos diferentes. Aí eu não consegui enxergar nada muito mais parecido do que tinha lá, principalmente nessa linha amarela, né? Que é a linha central, é a média. Aí eu falei, porra, não deve então ser uma média simples, o cara deve ter pego uma outra média. E depois de muito tentar, eu vi que era a Volume Weighted Moving Average, ou a média aritmética ponderada pelo volume, tá? Deu uma melhorada aqui em cima, ó. Deu uma melhorada aqui em cima, formou-se esse quadradinho aqui, mas não formou, né, essa ondinha aqui antes, né? Não formou esse caminho aqui, esse round top aqui. Então o que eu preferi fazer? Eu falei, bom, não é possível que o cara mudou a fonte. Será que ele mudou a fonte? E depois de muito testar, gente, eu vi que ao invés de usar o fechamento do preço, o cara usou a abertura do preço, o open. E aí, olha, consegui a formação do round top, consegui o biquinho. Esse biquinho ficou com mais uma parte flat, igual tinha ali em cima, tá certo? Eu falei, porra, achei o negócio aqui. Achei. E o mais importante, vem cortando bem no meio desse candle. Aí eu falei, porra, meu, se as outras linhas são espelhos dessa linha, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, pelo menos, gente, assim, adicionar outras Bollinger Bands, que seriam mais simples, e ver, eventualmente, se mudando o período dos desvios, a quantidade de desvios padrões, eu chegaria no treco aqui. Então, se você olhar, tem 1, 2, 3, 4 bandas, tá certo? Não é. Essa linha vermelha aqui, ela não é banda. Essa linha vermelha aqui, ela pertence a Ichimoku, junto com essa verde e junto com essa azul, tá ok? Então vamos lá, colocar mais 3 aí para ver no que dá, né? E lembrando o seguinte, depois que eu chegar nessa configuração, eu vou te mostrar como juntar tudo isso no indicador só no TradingView, para você não ter que pagar o TradingView para colocar vários, e ainda vou te dar uma saída legal para você poder operar isso, porque não bastante eu consegui melhorar o jeito que o cara vende isso aqui, melhorar o jeito que o cara opera, né? Porque daí sim, talvez isso pode ser um bom armamento na sua estratégia aí. Então coloquei 1, 2, 3 e 4. Oh, vai mais uma lá. Temos 1, 2, 3, mais uma, 4, tá ok? Vamos lá, primeira coisa, ó, eu vou fazer o mesmo para todas, só que como eu já tenho uma linha amarela média, eu vou tirar aqui
e vou colocar a superior de vermelha, né, igual foi colocado lá, e a inferior de verde. E aqui, gente, eu vou trocar sempre para VWMA. Então, fiz isso aqui uma vez. Eu estou fazendo passo a passo, gente. Eu já poderia ter pego isso aqui de uma vez só e deixado pronto, mas de repente você é um cara que se interessa, você é um cara estudioso e está querendo replicar isso aí, ó. Você vai seguindo passo a passo o que eu fiz. Eu tirei. Passo a passo o que eu fiz para você também aprender a construir, porque também é importante que você adquira algum grau de conhecimento para que no futuro talvez você não desmascare o indicador, mas você vem aqui e fala, pô, esse indicador está aparecendo com alguma coisa aqui, ó. Esqueci de mudar aqui para o Open, vamos mudar aqui o de cima para o Open também, Open, cadê, ó, Open. No seu aí talvez esteja aparecendo abertura, né, se o idioma for português. Eu trabalho sempre em inglês aqui, porque vai que uma pessoa de um outro país, aí o mundo é muito maior do que o Brasil, acabe vendo esse vídeo e ele vai ter a chance aí de dar um bizu aqui e conseguir tirar alguma coisa boa. Só que, obviamente, como eu coloquei 3 iguais, as 3 estão sobrepostas. Então, o primeiro exercício é o seguinte. Essa primeira Bollinger Bands, ela está com 2 desvios padrões. Eu vou deixar ela com 1, tá? Aí o treco ficou assim. Quando o treco ficou assim, eu percebi que essa linha cortava aqui entre esses 2 candles e cortava esse pavio. Porra, vamos lá, né? Aí, ó, ela cortou entre esses 2 candles também o pavio. Eu falei, tô no caminho. Então, se essa tem um desvio e essa tem 2, essa aqui provavelmente vai ter 3, né? E essa aqui também provavelmente vai ter 4. Tá joia? Quando eu fiz isso aqui... desculpa, Alex. Quando eu fiz isso aqui, gente, olha só o que começou a aparecer, ó. 1, 2, 3, 4. Sendo que essa aqui, que é o 2, a gente já viu. O 3, ele meio que corta esse candle aqui em cima e corta ali em cima esse pavio. Vamos ver como é que ficou? É que aqui ficou meio apertado. Corta esse candle aqui e corta o pavio lá em cima. E a outra corre por fora. E aí cheguei na configuração. Uma outra coisa que o cara fez aqui, ó. Você pode ver que o preenchimento de fora, tanto em cima quanto embaixo, ele tá vermelho. E aqui no miolo, né, ele é meio que preenchido como verde. Talvez isso aqui seja meio vermelho, assim. Mas, ó, se você quiser deixar interessante, você pode mudar aqui o preenchimento. Por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu não tenho aqui o background, eu posso ir mudando as cores desse background, mas eu não vou investir esse tempo, porque de fato essas cores não vão ajudar em nada. E aqui, ó, você vê que eu tenho, olha, um candle de ida e um candle de volta, né? Tenho aqui um candle de ida e um candle de volta, e esse candle aqui ainda não fechou. Posteriormente a gente vê aqui que ele fechou vermelho, ó. O cara, ele soltou esse, abre aspas, sinal aqui, bem nesse momento em que esse candle aqui ele estava ficando verde, mas você percebe aqui, ó, que depois ele abriu verde, mas você percebe aqui que depois ele fechou vermelho, tá? Agora, vamos analisar primeiro se o indicador é bom, né? Do momento que o cara soltou aí a história da compra, foi mais ou menos aqui assim, olha, o ativo ainda meteu 15% para baixo. Então, para quem opera alavancado, 15, vamos arredondar para 16, aí, 15,5. 15,5 alavancado 10 vezes significa um loss de 155%. Então, se o cara alavancou 10 vezes essa operação, né, ele perdeu tudo que ele botou e mais a metade do que ele botou dentro. Se ele alavancou isso aqui a 5 vezes, por exemplo, vai dar 45, 46,5. Então, ele perdeu aí metade da posição que ele colocou, né? Chegou a esse ponto de estar negativo. Então, foi uma bela pernadinha, e se você vê que o cara ficou 11 dias no vermelho, foram 11 dias, tudo bem, gente, isso é um gráfico diário, né? Enquanto no gráfico de 1 hora faz sentido você ficar ali de repente algumas horas no vermelho, no gráfico diário o treco ficou alguns dias no vermelho também. E posteriormente da entrada, né, o treco andou aqui mais ou menos aqui até o topo lá, olha, andou 49%. Então foi um trade que andou 15% para baixo e andou 50% para cima. Não foi um trade ruim, tá certo? Não foi um trade ruim, tá? Pelo contrário, até que foi um trade bom. Só que agora, gente, você sabe como é que é essa porcaria desse indicador aqui. Você não precisa pagar por ele, não. Inclusive, eu vou colocar aqui o Ichimoku, ó. Cadê aqui? Ichimoku, Ichimoku Cloud. Que a hora que eu colocar isso aqui, você vai ver que ele vai ficar muito, mas muito parecido com o que está lá. Eu só vou fazer algumas modificações para você enxergar com um pouco mais de facilidade. Ali, as linhas de Ichimoku, eu vou marcar elas aqui, olha,
bem grossas mesmo, para que elas possam diferir das linhas do Tempestade aí, do Tempestade de pegar dinheiro seu, tá? E vou deixar aqui também os backgrounds com um pouco menos de transparência, um pouco mais marcadinho, para você poder enxergar que o treco é esse mesmo, ó. Tá vendo que bonitinho, ó? O cara, ele justamente soltou aqui, ó, o treco nesse momento onde o preço quase tocava a nuvem de Ichimoku, tá? Bom, então agora é o seguinte, o mistério está desvendado, tá aí o tal do indicador que você poderia ter chegado a pagar R$ 3.500 e aqui no Nubshark sai de graça. Agora, se você gostou desse indicador, pode ser que muitas Bollinger Bands ocupem muito espaço aí no seu TradingView, certo ou não? E pode ser também, cara, que você não queira, de repente você nem paga o TradingView, não tem espaço para botar esse monte de indicador. Então você nunca, imagina o seguinte, imagina você que nunca programou, nunca escreveu uma linha de código de programação. Você vai ser capaz de transformar essas 4 Bollinger Bands em um indicador único. Então como é que você vai fazer isso aqui, ó? No primeiro indicador, você vai vir aqui, ó, e você vai clicar em Source Code ou código fonte e vai abrir uma tela aqui embaixo, tá? Opa, yes. Vai abrir uma... Oh, peraí, que tinha um outro trabalho meu. Tinha um outro trabalho meu que eu estava fazendo aqui. Não quero salvar esse outro trabalho. Isso daqui, gente, são as linhas de código. São as linhas de código que formam esse indicador. Tá? Se a gente conseguir fazer 4 vezes isso... Se a gente conseguir fazer 4 vezes isso no mesmo bloco aqui, você vai conseguir fazer... um indicador completo. E eu vou te mostrar exatamente como você faz isso aqui, mesmo que você nunca tenha aí mexido, né, nesse treco que é o PineScript, que é a linguagem de programação. Como é que você vai fazer? Você vai selecionar tudo isso aqui, ó, que bonitinho, e você vai copiar. Não precisa saber o que é isso, tá? Aí você vai vir aqui, olha, templates, novo indicador, tá? Clica aqui, novo indicador. Vai apagar tudo que está aqui e vai colar aquele código, tá certo? E aqui você vai ter que saber o seguinte, essa primeira linha, essas 2 primeiras linhas, são as linhas que definem o nome do indicador. Você está vendo que aqui está aparecendo bebê e aqui está aparecendo bebê, ó? Então o que você mudar aqui vai escrever lá. Então eu vou colocar assim, ó, tempestade. De graça. Tá certo? Ou então vou chamar assim, ó, para ficar curtinho lá, eu vou chamar assim de Temp Free. Legal ou não? O title aqui, ó, Bollinger Bands, é o que aparece quando você clica aqui, ó, e você escolhe o nome do indicador. Então, quando eu mudar aquele nome, é o nome que vai aparecer nessa lista. Aqui sim eu vou colocar Opa, peraí, porque eu apertei o botão errado aqui, vamos voltar lá. Vou vir aqui, ó, vou apagar esse nome. Cuidado, gente, ó, para não apagar as aspas, não apagar nada além do que você precisa. Você vai se colocar aqui, ó, tempestade de graça, tá certo? Beleza? O resto você não muda nada. E o que a gente vai precisar repetir, ó, tô clicando aqui no final e dando um Enter, é todo esse treco aqui. A gente vai ter que repetir isso aqui 4 vezes. Então, por que você não vai repetir isso aqui? Porque isso daqui é o nome do indicador. Você não vai colocar 4 vezes o nome do indicador, porque a gente não dá 4 nomes diferentes para o mesmo filho, né? A gente vai apenas copiar isso aqui, tá certo? Antes de mais nada, deixa eu salvar. Vou salvar ele aqui, ó, bonitinho. Vai vir sugerindo o mesmo nome que nós colocamos aqui. Salvar tempestade de graça, tá? E eu vou pegar e vou tirar todas essas Bollinger Bands que estão aqui para não atrapalhar a gente, tá vendo? Porque agora vai começar a construção do indicador. E eu vou vir aqui, ó, e adicionar ao gráfico. Quando eu adicionar, eu simplesmente adicionei o Bollinger Bands simples. Simples, tá? Lembra que o cara usou, né, a abertura do preço ao invés do fechamento e a VWMA ao invés da média simples? Aonde o cara define o período está aqui, ó, nessa linha de comando, ó, são 20 períodos. Aonde ele define que é a SMA, que é a média padrão, é aqui onde está escrito SMA. Sabe por que você vai trocar? Por essa última aqui, ó, VWMA. Então você vai apagar aqui SMA, ó, e vai colocar, mas cuidado para escrever a mesma coisa ali, ó, VWMA. Beleza, não? Tranquilo? E lembra que ele usou a abertura do preço e não o fechamento? Olha aqui, o fechamento aparece aqui como close.
Tá vendo? Belezinha não? Aí você vai fazer aqui, vai substituir em inglês, tá? Abertura como é que é? Open. Ó, já vai dar certo, aí só coloca minúsculo, não faz igual eu coloquei aqui agora, porque senão vai dar errado. Belezinha? Opa, deixa eu voltar aqui que eu cliquei errado. Prontinho. Lembra que a primeira Bollinger Bands tinha um desvio padrão? Então a gente vai começar aqui, ó. Multi, tá? Um desvio padrão. Legal, não? Bacana? Fechou? Já era, né? Agora você vai precisar de um pouco mais de cuidado. Um pouco mais de cuidado para não dar errado. Beleza? Descendo aqui, tá vendo esse plot aqui, ó? Tá vendo esse plot bases? Essa bases aqui é aquela linha amarela do meio. Então, ó, não precisa usar esse monte de código louco aqui. Você pode vir aqui, ó. Ó que bonitinho. Você pode vir aqui e você pode escrever color.yellow. Olha que bonitinho. Certo? Já vai colocar ela em amarelo. E você pode vir aqui no final desse tal de offset. Nem mexe com isso que você não precisa saber. Coloca uma vírgula aqui, coloca line. E ele já vai achar para mim aqui, ó, line width, que é largura da linha. Coloca um 2 para ela ficar gordinho. Tá vendo? Lembra que a parte de cima ficou vermelha e a parte de baixo ficou verde? É aqui, ó, upper é em inglês para a parte de cima, para superior. Aí você apaga esse treco aqui que está na cor, ó, e a gente coloca de novo, ó, color.red. Ficou legal? E essa daqui que é a lower, quer dizer que é de baixo, você vai apagar aqui, ó, e vai colocar color.green. Olha que bonitinho. Só isso. Não precisa fazer mais nada. A minha sugestão para não ficar com o fundo pintado, porque isso pode deixar o gráfico meio poluído, vem e apaga essa última linha. Legal ou não? Tá? Agora vem a parte chata. A parte chata é o seguinte, se a gente repetir, vamos primeiro salvar para ver se deu tudo certo. Tá? Olha lá já como é que tá, ó. Tá a linha do meio amarelinha, faz aquela curvinha, faz o biquinho, deixa em cima vermelho, deixa embaixo verde. Então a primeira parte a gente acertou. A segunda parte é que vai ser a mais complicada, é a mais trabalhosa, mas não é a mais difícil. Lembra que eu não vou replicar isso aqui que é o nome do indicador, eu vou pegar só daqui até aqui, ó. Só que a gente vai tomar um cuidado. Vamos colocar aqui, ó, barra, barra. Porque isso é algo que a gente vai colocar no código que não vai ser usado para aparecer nada na tela. É só para deixar um lembrete para você. E aí você coloca aqui, ó, banda 1. Opa, banda 1. Para você saber. Isso que eu vou fazer é chato. Mas você tem que fazer exatamente assim, senão vai dar pau. Inclusive, corre o risco de eu errar. Quase tudo aqui, ó, length você vai mudar para 1. Type você vai colocar o 1 aqui na frente. SRC você vai colocar o 1, multi você vai colocar o 1. Tá vendo não? Aí você vai colocar nessa frente desse source 1, vai colocar aqui 1 também. Tá vendo que bonitinho? Legal não? Esse aqui, ó, underline type, você não vai mexer. Você vai mexer aqui, ó, source 1, length 1, source 1, length 1, source 1, length 1, source 1, length 1, source 1, length 1. Beleza? Tranquilo? Agora vamos continuar. Bases 1, SRC 1, né? Vai aqui length 1, MAtype 1. Tá certo? Aqui vamos colocar o 1 também. Beleza? Quer saber, gente? Você não vai precisar mexer aqui não. Falei uma besteira, ó. Volta tudo aqui que o tio errou. O tio errou. Esse aqui também não vai precisar. Acabei de lembrar aqui. Vou dar um nó na sua cabeça. Esses Os aqui, um aqui de cima, deixa. Eu não edito vídeo. Porque sabe o que acontece, gente? É pra você saber que eu sou feito de carne e osso também, que o treco aqui não é perfeito. Quem manja de PineScript já viu eu fazendo isso aqui, já falou, puta, olha a cagada que ele vai fazer. E agora eu já desfiz a cagada. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse treco aqui, ó, só esse treco. A gente vai copiar e a gente vai jogar aqui em cima, abaixo do indicador, porque a gente não vai precisar multiplicar isso aí, ó, tá certo? O banda 1 vai começar aqui. Isso daqui é uma função, gente, que é aplicada lá embaixo para outras coisas, tá? Mas basta você replicar exatamente aqui o que eu estou falando. Aí, ó, upper 1, bases 1. Aqui também, ó, dev 1, multi 1. Aqui de novo, dev 1, lower 1. Opa, coloquei no lugar errado. Ah, Augusto, como você é burro, você tinha que preparar melhor o seu vídeo. Cara, essa é a pegada do canal, brother. Aqui é visceral, tá certo? A gente vai desmembrando aqui o cadáver ao vivo
para você ir conhecendo tudo aqui, ó. Vamos colocar aqui offset 1, vamos colocar aqui, ó, upper 1, vamos colocar aqui offset 1, vamos colocar aqui lower 1 e aqui offset 1, tá certo? Basicamente, o que acontece? Como são 4 bandas, cada uma vai ter uma característica diferente, certo? E aí essas características aqui vão ter que variar de uma banda para outra, legal? Vamos só dar um salvar aqui para ver se eu não cometi nenhum erro. Olha só que bonitinho, ela continua lá, só as bandas ficaram mais apertadinhas, porque agora elas estão com um desvio padrão. Aí eu vou replicar tudo isso aqui, tá certo? Vou dar um copiar e vou colocar aqui embaixo. Eu vou pular algumas linhas e vou colocar aqui embaixo. Banda 2. Pessoal, agora eu vou fazer tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá tudo vermelho. Nossa senhora, tá tudo errado, tal. O que você vai fazer? 2. 2. Olha lá. Vai apagar um, vai colocar o 2. Vai apagar um, vai colocar o 2. Vai colocar um, vai apagar o 2. Vai apagar um, vai colocar o 2. Aqui também não precisa. Agora aqui sim, ó. Apaga um, coloca o 2. Apaga um, coloca o 2. Apaga um, coloca o 2. Nossa, que chato, Augusto. Eu já tô desistindo desse seu vídeo aqui. Porque você fica falando apaga um, coloca o 2. Eu sei, gente. Só que sabe o que acontece? É assim, né? Quem quer coisa fácil, paga lá os 3 mil reais do cara lá e compra o indicador. Quem quer adquirir conhecimento, quem quer crescer e de repente fazendo esse exercício que parece ser altamente besta, vai pegando as manhas para... Opa, peraí que eu acabei fazendo alguma coisa errada. Quem quer adquirir conhecimento, o mais importante, habilidade, para amanhã ou depois você mesmo tá fazendo essas montagens aqui. Você mesmo vai se divertir aqui e você já entendeu. Porque assim, o cara que está preocupado só na fórmula mágica, ele já desistiu do vídeo. O cara que é top, ele falou assim, quer dizer que se eu pegar, quer dizer, Augusto, tá querendo dizer o seguinte, quer dizer que se eu pegar 2 indicadores aí, tá certo? 2 indicadores aí, e de repente copiar e colocar os 2 juntos aí, mudando esses negocinhos e mantendo só o título aqui em cima, o treco pode dar certo? Você entendeu, né, brother? Enquanto alguém aí que é muito mané acabou desistindo do vídeo, você já tá sacando, tá? Outra coisa que eu percebi agora que a gente vai tirar aqui, ó, tá vendo esse P1 aqui, ó? Como a gente não vai pintar o fundo, vem e apaga esse P1 aqui e esse P2, tá? Opa, só não apaga o P do plot. E vem aqui embaixo aqui e apaga também esse daqui, ó. Opa, esse plot aqui tem que ser com letrinha minúscula. Senão o TradingView vai brigar comigo e ele não vai deixar o treco funcionar. Vem aqui e apaga o plot também. Só que você vai ter, além de mudar de 1 para 2, você vai ter que fazer mais uma coisa. Lembra que a primeira Bollinger Band ela tinha um múltiplo de 1, tinha um desvio padrão? E ó, lembra que está aqui no multi. Agora eu vou lá no multi 2 e aqui eu tenho que ter multi ao invés de 1, 2. E aí eu vou dar um salvar. Tá certo? Vamos ver o que vai acontecer. Olha, veio mais um. Olha que coisa mais linda. Só no Temp Free. Eu não vou repetir isso aqui agora, mas você já sabe qual é o próximo passo. Você copiar esse aqui, colocar aqui embaixo e você mudar de 2 para 3. Sacou? Não vou fazer isso aqui porque você já entendeu. E como eu havia prometido, gente, é o seguinte. Deixa eu pegar do jeito que está aqui mesmo, que eu vou plantar uma sementinha que você pode colher grandes frutos. Existe um indicador que quando você combina ele com Bollinger Bands, você tira a melhor indicação que uma Bollinger Bands pode te dar, e não é esse negócio de fecha fora, fecha dentro, que isso daí é uma puta de uma enrolação a longo prazo. Você vem aqui e coloca aqui, ó, Bollinger, tá? Bollinger Bands, largura das Bollinger Bands, tá certo? Por que isso, gente? Porque, olha, o legal é que toda a compressão de preço, ela antecede um grande movimento. Seja um movimento de alta, seja um movimento de baixa, certo? Então, se você acompanhar as Bollinger Bands, mas você ficar de olho em níveis de compressão máximo, você, a partir dali, você pode fazer uma grande operação. O que você faz, gente? Vamos supor que a gente estava exatamente nesse movimento aqui. Olha para trás, você vai ter que olhar para trás, tá? Olha para trás e veja, e de repente, deixa eu até deixar isso aqui bem grandão assim para você poder enxergar bem, o último grande achatamento de preço, tá?
ou o achatamento mínimo de preço que você vê aqui na tela. Então, ó, parece que anterior a isso aqui, né, eu estou falando uma coisa sem explicar o que esse indicador faz. Esse indicador, gente, ele mede a distância entre as Bollinger Bands, tá? A distância entre as Bollinger Bands. Então, tá vendo aqui como elas estão extremamente estreitas? Então, ele está lá embaixo. Tá vendo aqui, olha, como elas abriram de montão, ó? Então, ele mostra que elas estão abrindo, ó. Olha como elas ficaram altamente abertas aqui em cima, ó, tá? Beleza? Então, ele vai fazer essa marcação pra gente. O cuidado que você vai precisar é, se você usar com a Bollinger Bands tradicional, você não precisa fazer nada. Mas se você está usando com essa configuração, não esqueça que você tem que vir aqui e configurar isso igual está lá em cima. Como, Augusto? São período de 20. O fechamento não é, ou o preço não é no fechamento, é na abertura, tá certo? Igual foi feito lá em cima. E a quantidade de desvios padrões para a gente, você pode trabalhar com 1, você pode trabalhar com 2, ou você pode trabalhar com 3. Eu vou trabalhar com 2 aqui por opção, tá? Ou eventualmente você poderia triplicar esse indicador para ter várias curvas aqui, um para cada desvio, mas acredite em mim, não vai ser necessário, tá? Aí eu vim aqui, ó, coincidiu a marcação e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma operação, tá? Eu vou fazer uma operação quando a largura da Bollinger Band tocar aqui de novo. Eu posso fazer em alguns outros momentos? Claro que eu posso, né? Você vai ter que ver sempre quando a Bollinger Band fizer, a largura da Bollinger Band fizer fundo, tá? Só que muitas vezes você só vai ver que ela fez fundo depois que o fundo passou, tá? Então essa técnica de você olhar para trás e ver qual que é, né, o maior fundo aqui, ou seja, qual que é a maior marcação de estreitamento de Bollinger Bands, aí você vai vir, ó, não foi aqui, não foi aqui, não foi aqui, foi aqui, ó, foi exatamente neste momento aqui, ó, tá? Foi exatamente neste momento. Opa, ou até no próximo, perdão, vamos ser honestos, aqui no próximo. Isso significa que, aí vem o trade, olha. Enquanto a turma abriu o trade aqui, tá certo? Na verdade o trade por causa desse rompimento, a gente abriu o trade aqui por causa deste rompimento. Esse trade aqui, gente, para ele dar certo, tá? E eu estou pegando esse exemplo aqui, você teria que colocar a entrada de long aqui e o stop abaixo aqui da tormenta, e aí você vai ter que mirar, não existe uma regra do que você vai ter que mirar, mas por exemplo, eu miraria pelo menos esse topo anterior aqui, por exemplo. Daria um trade 1.67, 16% de stop com 27% de lucro. Quem entrou aqui já vai ter uma pegada completamente diferente, porque o long ele vai entrar no fechamento dessa vela, com o stop lá atrás com uma banda muito mais estreitinha e de repente mirando o mesmo pavio. Aqui nós teríamos pego 39% de lucro com apenas 11.24% de stop. Gostou ou não? Resumo do vídeo de hoje. Desmascaramos um indicador, expliquei os fundamentos do indicador para você, ensinei você a configurar ele do zero e ainda ensinei como você criar um único indicador com todos esses dados. Cara, se esse vídeo merece um like, deixa o like aí, por favor, cara. Se esse vídeo merece que você siga a gente aqui no canal, pô, siga a gente. Se esse vídeo for bom de verdade mesmo, você ainda pode querer indicar isso para os seus amigos, dar uma divulgada no canal e ajudar a gente a crescer, porque isso de verdade é o que eu te peço ao troco, como troco aí dessa informação toda que eu passo 100% gratuito. Forte abraço para vocês, excelentes trades aí, e como eu não paro para editar o meu vídeo, você verá eu virar o meu rosto para a direita para poder apertar o botão de parar a gravação. Forte abraço, excelentes trades aí.